que a gente tem que fazer agora aqui? Maurício vai estar ajudando nessa parte. O que a gente tem que conseguir fazer agora, Maurício? Agora é só escolher um K, de tal Sim, forma que o T de N sobre 2 elevado a K se transforma em T de 1. T de 1, exatamente. Aqui, olha, o que nós temos? Nós temos que esse daqui é o caso base. O caso base eu tenho quando T é o T de 1. T de 1 é 1. A gente já falou no começo que o T de 1 pode ser o T de 1 uma constante, não faz diferença, tá? Mas o T de 1 é 1 no nosso caso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui não precisamos mais, que era aquela nossa template. Eu vou pegar aqui, olha, eu preciso de me livrar dessa parte aqui, ó. Eu estou precisando me livrar do T que aparece aqui, certo? Eu sei que eu tenho que achar um K tal que eu saiba a resposta disso daqui, o T de tal, 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 tal. Quando que eu vou saber isso? Quando que eu vou ter isso? Eu vou ter isso quando eu tiver que o 2, o N sobre 2 elevado a K for igual a 1. Quando eu tiver isso daqui, então, olha, 2 N sobre 2 elevado a K é 1, eu substituo aqui por 1, aí olhando aqui na minha equação de base, o T de 1 é 1. Tá, fechou. Então, o que a gente tem que fazer agora é resolver para descobrir qual que é esse K, certo? E aí, beleza, aí equação as usual. Então, que eu sei que o N é igual a 2 elevado a K. Concorda, Maurício? Então, eu sei disso. Vamos ver se eu ver o que aparece se eu fizer assim. Fica pior. Vou fazer na próxima linha. Dá para pôr o implies, barra implies. Como é? Qual o quê? Barra implies. Barra implies. Os cara manjam do latex, cara. Barra implies. Mas acho que fica dentro do. Eu Tem, acho que fica dentro tem sim. do. Barra implies. Olha só. Chique. E aí vamos fazer um barra implies. Certo? Eu posso quebrar uma linha aqui? Posso. Então o que a gente vai fazer? Isso implica que o, o log na base 2 de n é igual ao log na base 2 de 2 elevado a k. Certo? Que implica, ele vai quebrar a linha para mim, isso implica que o log de 2 na base n é igual a k. Bem, por último passo, já que não estamos com preguiça, e agora a gente sabe usar o implies, o k é igual ao log de 2, log de n na base 2, certo? Então, o que é o log? O que é log de n na base 2? É um valor de k que na hora que eu substituir isso daqui vai me dar 1. Certo? Certo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui em cima, nós vamos copiar de novo a nossa equação, que é a equação genérica que está com k. E nós vamos substituir todo lugar que tiver k por log de n na base 2. Aqui para k igual a log de n na base 2. Certo? Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? Posso tirar essa parte. Eu vou substituir aqui. Esse k vira log. Aí vocês vão precisar de um pouquinho das propriedades de logaritmo. Tá? De logaritmo. Log de n na base 2. Que é isso. Então, o k vai substituir e vai virar isso daí sempre. Aqui também. E aqui também. Certo? É isso. É isso que eu tenho. Aí, o que a gente tem que fazer? Agora a gente vai fazer a operação. Você repara que o K já sumiu. O K já era. Porém, a fórmula está feia ainda. Tá? Como é que a fórmula vai mudar? Nós vamos fazer. Bem, primeiro o que dá isso daqui? O que dá 2 elevado ao log de n na base 2? Oi? Dá o próprio n. Por isso que é bom o pessoal que sofreu em cálculo tem essas coisas de cabeça assim. Né? O
que vai me dar 2 elevado ao log de n na base 2? N também. Alguém, o que dá n sobre n? Dá 1. O que dá t de 1? Era 1, né? É 1. O que é n vezes 1? É n. E aqui eu vou ter log de n na base 2 vezes 3n. Aí eu, na verdade, só vou inverter. Vai ser 3n vezes o log de n na base 2. E está aqui. O meu t de n é n mais 3n vezes log de n na base 2. E aí o último passo é o t de n. Qual é a complexidade dele? O de n log n. Log n. No T de N coloca barra therefore. Barra therefore. Nossa, cara. Barra therefore. Barra therefore. Aí, que lindo. É isso aí. Então nós chegamos a essa conclusão aqui. Tá bom? Olha só, repara, isso daqui é um padrão bem comum. Esse tipo de situação onde você tem a recorrência é uma fração do n. E quando a recorrência é uma fração do n, pode esperar que ela vai ser resolvida mais ou menos desse jeito aqui. E eventualmente o log aparece, tá? Mas não sempre. Não sempre. Eu posso fazer isso daqui e no final o log não desaparece, ou não ser um log que aparece no final, infelizmente, tá? Mas tá bom. Repara, é isto. Por isso que o merge é n log n. Nós sabíamos isso intuitivamente e agora nós sabemos isso pela prova. A única coisa que estaria faltando aqui seria a gente olhar no código e enxergar essa equação de recorrência no código. Tá? Você concorda, Maurício? Alguma coisa errada aqui? Não. Tudo em ordem? O que está faltando a gente fazer? Está faltando a gente só dar uma olhada no código e enxergar por que essa equação de recorrência de fato descreve o merge, tá? É o que a gente vai fazer agora. Deixa eu só abrir aqui. Antes a gente só fez com a impressão olhando no site que você fez, certo? Como? Não entendi. Antes a gente só tinha visto aquele site que você fez, sem olhar para o código. Sim, sem olhar para o código. Assim, na verdade, a implementação, a simulação lá, ela me explica exatamente o que tem que acontecer. O código tem que refletir o que a simulação fez. Concorda? Não temos muito para onde fugir. Estou preparando aqui só para jogar ali para cima. O fato é que nós não temos muito para onde fugir. O código ele tem que refletir o que está lá. Agora, só que não é tão direto assim também. A gente tem que dar uma pensada um pouquinho. Mas não é tão absurdo, tá? Vamos ver o código do merge. Olha aqui. Nós tínhamos toda aquela parte lá aqui. Tá, esse aqui... Aqui está o merge, ó. Aqui está o merge. Beleza. Aqui nós temos o caso base. O que esse caso base aqui me dá, Maurício? Na minha equação de recorrência... Oi? T de 1 é... T de 1 é igual a 1. Exatamente, que o T de 1 é igual a 1. Mas a gente consegue enxergar onde é que está o T de 1 igual a 1 aqui? Um pouco mais complicado, né? O final é o... É a diferença entre o começo e o final. Certo? A diferença entre o começo e o final. Então, na verdade, o que esse cara aqui está fazendo, apesar de que eu estou ordenando, estou usando o merge para ordenar um cara de tamanho n, todo mundo vai ser em cima do mesmo vetor. E na prática, o meu vetor está entre o começo e o fim. Entre o C e o F, a posição C e a posição F. Então, na verdade, isso aqui estaria calculando algo como assim. Qual é o T de F e C? Certo? Ou de F menos C. Alguma coisa assim, tá? Então, você tem que tomar esses cuidados. Você tem que ver, por exemplo, lá a gente fala de N, que é o tamanho do vetor, mas na hora que eu estou fazendo aqui no merge, o N não é passado diretamente. Eu passo dois caras e o N é a diferença entre esses dois caras.
Então, se eu passar 10 e 20, o meu N é 10. No caso, 11, que é o 10 mais 1, a diferença mais 1. Se eu passar 50 e 65, a diferença vai ser 16 e assim por diante, tá? Mas tudo bem. Essa parte aqui está resolvido. Aí eu venho nesses dois caras aqui. O que, que são esses dois caras? É o T de N menos 1. T de N sobre 2. Ah, verdade. Por que é T de N sobre 2? Porque, olha, Você escreveu igual a C mais S dividido por Z. exatamente. Então, na verdade, é assim. O meu N é a diferença entre o começo e o fim. Eu achei um cara no meio. E aí eu estou fazendo isso daqui para do começo até o meio, e isso aqui do meio até o final. Então, o meu N aqui virou N sobre 2. O meu N aqui virou N sobre 2. Então, esses dois carinhas somados aqui vai me dar o meu 2t de N sobre 2. Por fim, esse cara aqui. Esse cara, a gente já sabe que, pelas nossas contas lá, ele teria que me dar um 3n. Certo? Teria que me dar um 3n. É isso que esse cara aqui vai dar. Vamos ver se ele vai dar 3n. Aqui é bem mais difícil de enxergar também. Mas, o que a gente tem que ver? Bem, na verdade, isso aqui vai ter que ser na fé, tá? Tem que observar é que esses índices aqui, quando eles estão caminhando, eles não ultrapassam o limite do vetor. O I1 começa no começo do vetor, o I2 começa no começo do outro vetor e não passa o final do vetor. Os dois caras somados dá o tamanho do vetor, certo? Os dois caras somados vão me dar o meu N. Aí, olha, a única coisa que é difícil de às vezes enxergar no merge é o fato de que eu tenho um while aqui, e tenho outro aqui. E aí acha que isso aqui que me dá o 3n, e não é verdade. O 3n não vem disso daí. O 3n vem de você perceber que o i é limitado ao f1, o i1 é limitado ao f1, o i2 é limitado ao f2, então eles não passam esses limites aí. Então, somado a quantidade de vezes que eu faço aqui dentro, mais a quantidade de vezes que eu faço aqui dentro, mais a quantidade de vezes que eu faço aqui dentro, dá n. Certo? Porque o i consegue andar meio n, o i1 consegue andar meio n, o i2 consegue andar meio n. Então, o máximo de passos que eu consigo fazer i1 ou i2 é n. O 3n, ele vai vir de duas coisas. Primeiro que aqui dentro eu comparo um passo e aí eu copio aqui ou aqui. Então, isso aqui vai me dar dois passos. O que sobrar eu vou fazer aqui e aqui. Então, na verdade, essa parte toda vai me dar 2n's. E por fim, aqui vai me dar o meu terceiro n, que é a hora que copia do vetor de baixo para o vetor de cima. Tá? Essa parte é um pouco mais difícil de enxergar, mas se você fizer a simulação na mão, vendo o que acontece e acompanhar o que acontece no código, conforme você roda a simulação, fica claro que esses dois carinhas de cima vai contribuir com 2n e os de baixo vai contribuir com o outro n, tá? E aí é por isso que a gente tem esse 3n aqui. Por fim, a única coisa que eu gostaria de falar com vocês, antes da gente terminar, é o seguinte. Aí você pode falar, pô, maior grosseiro essa análise, né? Maior grosseiro. Eu concordo. Mas não importa. Você acredita que não importa, Maurício? Você acredita ou não acredita, Maurício? Tem que acreditar, cara. Tem que ter fé. Cadê? Ó. Poxa, eu não consigo copiar? Colar? O que eu vou fazer, ó? Paste. Não. Muito estranho. Vou copiar. Professor, Diga, garoto. uma pergunta. Isso você estava analisando, Ah, essa primeira equação que você desenvolveu a primeira equação lá, uhum. você analisou um dos últimos passos do merge. Sim. Mas daí, qualquer outro passo que você analisar, se ia cair numa equação diferente depois ia restar na mesma? É isso que a Ou ia gente. sempre cair nisso daí? Não, não. É,
Bem, repara, a gente analisou tudo que precisa analisar do merge, tá? Tudo que precisa. O resto, a gente deu uma ignorada nos pontos lá, mas não nada que a gente ignorou é essencial. O que eu quero mostrar agora é o seguinte, que eu apanhei bastante para copiar aqui, é o seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, não seja 3n, seja 5n mais 2. Tá, a gente contou direitinho lá, sabe? A gente foi lá e contou direitinho. Cara, que loucura, nem não é de 3n, isso aqui é 5n. 5n mais 8. 5n não, é 5,73n mais 2,15. E o t de 1? O t de 1 não é 1, coisa nenhuma. O t de 1 é 9. Certo? Observa que a fórmula... Aí, repara, você quis contar, você colocou um cronômetro lá. Você colocou um cronômetro para medir o tempo e tal, e falou, não, nada, não é nada de 3, não, isso aqui é 5 ponto não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. O que vocês acham que vai acontecer se a gente fizer isso? Não vai mudar nada na complexidade. Olha, eu já posso pular, eu já posso adiantar para vocês. Por que não vai mudar? Essa fórmula aqui, ó. Mesmo, bem, correndo risco, obviamente, da gente fazer errado, mas se a gente pegar essa fórmula aqui, ó, e se a gente fizer todo aquele processo, igualzinho a gente fez ali, provavelmente essa fórmula aqui ficaria assim, ó. Ela ficaria 2k, 2 elevado a k, tal, k mais, aqui, ó. Ficaria desse jeito a fórmula. Certo? Aí, beleza. Aí, a gente substitui, vamos fazer um passo aqui. O k continua sendo log de n. Então, aqui vai virar o log... Opa, o log de n na base 2. Igualzinho a gente fez outra vez. O k virou log de n na base 2. Porque não mudou aquela parte de dentro ali, certo? Não mudou aquilo ali. Então aqui, continua log de n na base 2. Certinho. A única coisa é que agora, na hora que a gente for fazer a alteração... Bem, vamos lá. Já que a gente chegou até aqui, vamos fazer mais um. Na hora que a gente chegou aqui, isso aqui vira n. Isso aqui vira n. Isso aqui vira 1. Isso aqui continua desse jeito. A gente multiplica, aqui vai virar isto. E também isto. Ok, vamos lá. T de 1. O que virou o T de 1? 9. Simplifica tudo isso aqui para mim, por favor. E calcula qual é a complexidade. O que vai dar a complexidade disso? Seria o 9n, né? O que seria a complexidade disso? N log N? N log n, do mesmo jeito. Por quê? Aqui, ó, 9n. 9n é linear, então sai. Aí sobra esse carinha aqui, que é n log n. Aí eu tiro a constante cai. Isso aqui é log n. Também some, menor do que linear ainda. Então, no final, eu teria que o meu t de n é O de n log n. Então, veja só. A gente pegou uma fórmula muito bagunçada. Claro que a gente não fez todos os passos aqui, mas fica como exercício para o leitor interessado fazer isso. Se a gente fizer todos os passos que a gente fizer aqui, a gente vai chegar nessa equação com o k, que a gente vai eliminar desse jeito. E aí depois a gente vai obter isso. E no final vai cair no mesmo resultado. Não faz diferença. Sabe a única coisa que você não pode fazer? É substituir aqui, ó. Isso aqui você não pode fazer. Porque se você substituir aqui, ó, olha onde é que está o 9 aqui embaixo. Onde é que o 9 vai ser substituído? Aqui. Percebeu? Aí vai virar isso. Se aqui fosse n, aqui embaixo viraria n vezes n. Aí isso sim mudaria a complexidade, que daria quadrática. Consegue perceber, Maurício? Ah, sim.
Então, tirando qualquer coisa que for... Aliás, para falar a verdade, qualquer coisa que for abaixo de log, ali tá de boa, tá? Bem, parei a Professor, gravação.